Para mim é uma alegria muito grande estar nesse momento e nesse evento e ter sido tão abençoado, tão edificado naquilo que tenho ouvido da parte do Senhor. E há alguns meses o pastor Onésimo me fez o convite para trazer a ministração. Aí eu disse, ok. Depois ele mandou o tema, eu fiquei tremendo, fiquei assustado. Deixei lá e depois de 2 meses eu tenho contato com ele para me falar novamente sobre esse desafio. O nosso tema é resgatar compromisso com os exercícios espirituais, resgatar práticas de espiritualidade, oração, jejum, meditação e silêncio. Eu acredito que Deus, que já tem falado conosco, continuará falando nesta manhã. Eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Eu queria ler o versículo 9 ao versículo 13, Marcos capítulo 1. Antes dessa leitura, eu queria apresentar para vocês esse livro que a gente escreveu. Ele está sendo lançado aqui no CRM, Os Desafios de Pastorear. O pastor Onésimo fez o prefácio desse livro e a gente trabalhou esse material pensando no ministério pastoral, nos desafios que a gente tem como pastor. E eu gostaria de dar esse exemplar com muito carinho a uma pessoa que para nós todos aqui é muito excelente, pastor Cosme Ferreira da Silva. Eu ofereci para ele. Marcos capítulo 1, versículo 9 ao verso 13. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então dos céus uma voz, veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Logo após o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Amém. O Salmo 133 é o relato de um cântico, de uma canção de peregrinação por Davi. E nós repetimos sempre nos nossos cultos, nossas igrejas, o Salmo 133. E nessa canção que o salmista faz, ele relembra um momento na história do povo de Israel. Ele traz essa memória que era contada de pai para filho, de um momento extraordinário na história de Israel. Foi no dia em que Deus instituiu o sacerdócio. E ele diz que a unidade entre os irmãos, ela é semelhante àquele dia
em que Arão fora ungido como sacerdote. E ele vai declamando isso, o que aconteceu naquele dia, quando o óleo foi derramado sobre a cabeça de Arão, e esse óleo vem à sua barba e molha o seu manto. E ele olha para o Monte Hermon e traz essa figura do orvalho que desce do Monte Hermon. E aquele homem Arão carregava agora a responsabilidade de uma instituição que era o povo de Deus. Ele trazia consigo um manto sacerdotal, um éfodo e um peitoral, e na sua cabeça uma mitra sacerdotal. Todos os rituais foram dados a Moisés como deveriam ser feitos. O culto a Deus estava estabelecido. A tribo de Levi, os descendentes de Arão, assumiria o sacerdócio. E agora, o culto a Deus estaria estabelecido. O Senhor estabelece detalhes. Há uma demanda muito grande de detalhes de como o sacerdócio deveria exercer esse serviço sacerdotal, como se portar, como entrar no santo, como chegar ao santíssimo lugar, como se purificar. E ali Arão começa a fazer, tribo de Levi, serviço sacerdotal, mas não é suficiente. Toda aquela estrutura daquele homem carregando todas aquelas informações ritualísticas ainda não era suficiente. Porque o sangue de Arão não tinha poder em si para perdoar ou purificar pecado. Nós estamos diante de um texto sagrado que o evangelista Marcos vai nos mostrando uma outra realidade. O profeta Malaquias vai mostrando a corrupção dos sacerdotes, do serviço sacerdotal. Mas aqui nós lemos um texto quando a cortina do céu se abre e a redenção vai aparecer diante dos olhos dos homens. Jesus de Nazaré está vindo da Galileia para o Rio Jordão para ser batizado por João. E no final desta manhã, eu quero convidar você e a mim para nós olharmos para Ele. Para nós olharmos unicamente para Ele, porque Ele é o Senhor. Vem este homem da Galileia ao Rio Jordão, um fio de água que corta um deserto. Há uma voz que clama ali. João Batista, ele entra nas águas do Jordão, não para confessar pecados, não para se arrepender, mas para que se cumpra a justiça de Deus. E aí nós observamos que Jesus, ele escuta uma voz após ser batizado, versículo 11. Uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, e nele eu tenho prazer. Deus está apresentando o novo sacerdócio ao mundo. E ele apresenta com uma frase:
este é o meu filho amado. Deus não disse isso. O colégio rabínico não ouviu isso. Os sacerdotes não ouviram isso. Os saduceus não ouviram isso. Os fariseus não ouviram isso. Os essênios não ouviram. Deus abre o céu e diz: este é o meu filho amado e nele eu tenho prazer. E o cordeiro está entregue. Glória a Deus por isso. Ao sair das águas, os céus se abrem e agora a redenção está posta diante de todos os homens. Eu gostaria de pensar com os irmãos no Cristo, Filho de Deus, que viveu numa profunda, uma intrínseca comunhão com o Pai, num exercício contínuo de jejuns, de oração no ministério. A Jesus não se iguala nenhum outro nome, porque o nome dele está acima de todos os nomes. Ele cumpriu todo o propósito de Deus. Ele é singular. Ele é Senhor. Ele é absoluto. Quando lemos biografias de homens, podemos enxergar fissuras, doenças, males, frustrações, decepções, incertezas, depressões. Em Cristo enxergamos a totalidade da pureza, da realização de alguém completamente lúcido, completamente divino, humano, sabendo o que está fazendo entre os homens. Ele sabia em que chão estava pisando, porque Ele é o Senhor. Eu gostaria que nós olhássemos para duas realidades. Nós vamos olhar para o Éden primeiro. Deus deu lei verbais a Adão. Deus deu uma escritura a Adão. Deus deu uma escritura a Adão. Não rabiscada, mas verbalmente Deus comunicou uma ordem a Adão. E Adão deveria fazer algo e não deveria fazer algo. Era isso que ele e sua esposa precisavam observar. E fala isso com muita clareza. Um dia, Satanás entra na serpente e ele vai numa tentativa, é a primeira tentativa na história humana de pragmatizar aquilo que é divino. Satanás faz uma pergunta a Eva. E ela diz uma resposta com um acréscimo. Tanto nos perderemos se aumentarmos, se também diminuirmos as Escrituras. Somente as Escrituras. Unicamente as Escrituras. Quando Satanás consegue colocar dúvida no coração de Eva, ele impede que ela continue amando a Deus. E quando ela come daquele fruto, da árvore que Deus havia proibido, ela faz isso, porque ela se perdeu daquilo que Deus tinha dito. E se nós nos afastarmos das Escrituras, nós nos perdemos
de Deus, porque nos perdemos já do que Deus nos disse. E quando nos perdemos de Deus, deixamos de amá-lo, nós também não conseguiremos amar mais o próximo. Eva não só comeu, mas ela deu do fruto ao seu marido. Jesus chega numa sinagoga e, mesmo sendo Deus, ele não se aparta das Escrituras. Ele toma as Escrituras e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me ungiu. E encerra dizendo: hoje se cumpriu esta Escritura. E nós pecamos. E fomos expulsos. E Deus disse que nós não entrávamos mais no Éden. E nós saímos de mundo afora, vivendo a vida à revelia, a nossa maneira. A nossa casa virou de cabeça para baixo, a casa de Adão. E a terra secou. E se tornou maldita. E criou espinhos. E criou abrolhos. E muito sofrimento se abateu sobre nós. Nossas histórias se desertificaram. O nosso chão endureceu. Quando Jesus ouve: este é meu filho amado, e nele eu tenho prazer, ele está saindo das águas do Rio Jordão. E a Bíblia vai mostrar para nós, no versículo 13, versículo 12, queria que nós olhássemos aqui o versículo 12, o que é que está dizendo aí? Para onde exatamente ele vai após o batismo? Que deserto? Ele vai para o deserto conduzido por quem? Pelo Espírito Santo. Mas que deserto? Deserto de Adão. Ele pisa na terra seca, endurecida de Adão, guiado agora pelo Espírito Santo. Ele vai no nosso chão e vai pisar na terra que desertificou por causa do nosso pecado, na terra que tem espinhos e abrolhos e sofrimento. O Espírito Santo toma Jesus e leva lá. Quarenta dias esteve ali. Ele vai consertar o mal feito que nós fizemos, porque o Cordeiro foi entregue. Nossas dívidas lá atrás, em Adão, ele vai fazer consertos nessas dívidas. Ele vai fazer esses consertos. E ele começa aqui. Ficamos com uma enorme dívida. E o sangue de Arão, ou de qualquer outro sacerdote, não tinha poder para nos ajudar
Deus agora manda o seu Filho. E Ele agora está na nossa terra, nos nossos desertos, no nosso deserto, no nosso deserto. Diz quem chega. Imagina agora quem chega. E vai chegar ali agora. 40 dias. Jesus está de jejum, oração. Quem chega lá? A mesma serpente que esteve lá no Éden. E vai lançar o mesmo veneno. Imaginemos a cena. Imaginemos agora a cena. Imagine essa cena. Deus fez um jardim. Nosso pecado fez o deserto. Ok? E agora nós possamos entender. A mesma serpente que se aproximou de Eva, se aproxima de Jesus. Jesus de Nazaré vai resgatar e vai declarar as Escrituras agora. Ela diz assim: se você é filho de Deus, mande que as pedras se transformem em pães. Jesus responde às Escrituras: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando a serpente tirou a palavra de Eva, Eva se encantou por o fruto de uma árvore do jardim. E a mesma serpente percebe que Jesus está com fome, mas ele não substitui o seu momento de fome para quebrar o princípio da palavra. Ele diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ela dá uma recuada. E ela vai preparar um segundo bote. O Filho de Deus está entregue. E a nossa redenção começa ali. A serpente vai dar o segundo bote. E ela volta e pergunta para ele o que é que ele acha de se tornar famoso. Tornar famoso. Rapaz, quando o imperador César entra aqui na Judéia, os batedores vêm na frente, uma cavalaria, é um anúncio enorme. Isso é para quem pode, para quem tem fama. Se você quer fama, sobe no pináculo do templo e pula de lá, porque eu também vou dizer as Escrituras para você. E a serpente se apropria das Escrituras para pragmatizar novamente o que disse para Eva. E ele diz assim: porque Deus dará ordem aos seus anjos, a serpente diz, eles te segurarão e você não vai se machucar. E Jesus responde para a serpente: não tentarás o Senhor teu Deus.
ela dá dois passos atrás e prepara um terceiro ataque. Lê isso, irmãos. Jesus não fraquejou em nenhum momento da sua vida, mas a gente só imagina Cristo pensando em nós na cruz. Não, Ele já está pensando em você aqui. Ele já está pensando em nós aqui. E a serpente volta com o terceiro e último ataque aqui no texto. A Bíblia diz, o diabo diz: eu te darei os reinos deste mundo, se você se prostrar e me adorar. Na cultura do receber, o que é que Jesus responde para ela? Afaste-se, Satanás, porque ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Ele resgata as Escrituras. O que foi perdido no Éden está resgatado agora. Emanuel é Deus conosco. Ele agora vai caminhar entre nós, nos nossos desertos. Os sacerdotes nem passaram por perto, mas Jesus passa por dentro. O que os sacerdotes evitavam, Jesus enfrentava, porque Ele é o Senhor. Ele dizia assim: minha realização, sabe o que é? É fazer a vontade de meu Pai. Ele deixava as multidões e subia o monte para estar com o Pai. Eu e o Pai somos um. Glória a Deus por isso. E agora Ele vai percorrer os nossos ambientes desertificados. Ele encontra um homem que está prostrado numa cama, à beira de um tanque, esperando um milagre, cheio de reclamação, e aquele homem é um filho de Adão. E os filhos de Adão estão caídos. E Jesus chega e olha, diz, estou parafraseando, você não foi criado para estar assim. Levante-se, tome o seu leito e ande. Aleluia por isso. Levante-se, tome o seu leito e anda. Ele encontra filhos de Adão possesso, que o Estado não pode detê-lo, que as leis não podem contê-lo. Ele encontra os filhos de Adão tomados por Satanás, e Ele os liberta, porque Ele é o Senhor. Encontra mães desesperadas, pessoas no fundo do poço, e traz a restauração. Você e eu não viemos aqui por acaso. Nós ouvimos da parte de Deus, nesse CRM, a palavra do Senhor, que tem o poder para transformar nossa vida e nossa história. A palavra de Deus, que tem o poder para transformar nossa vida e a nossa história. E nesse CRM, toda a diferença acontecerá em nossas vidas se estivermos dispostos a levar o que nós ouvimos aqui lá para o nosso campo, para o nosso rebanho, em nome de Jesus de Nazaré. Jesus Cristo, Ele soube pisar neste chão e ninguém nunca o intimidou, porque Ele é Senhor absoluto.
ele ficou em silêncio diante de perguntas de soberano. E todos os soberanos passaram, mas ele permanece para todo sempre. Ele permanece para todo sempre. Herodes passou, Pilatos passou, todos passaram, mas Cristo vive para todo sempre. Entendamos isso. Deus nos deu o seu Filho. Naquela cruz, os filhos de Adão presentearam o Filho de Deus com o produto da sua terra. Entendem isso? Os filhos de Adão fizeram um presente para o Filho de Deus com o produto da sua terra, uma coroa de espinhos. Era tudo que a sua terra produzia. Mas ao terceiro dia, Deus traz Jesus. Deus traz Jesus e sopra sobre os homens e diz: receba o Espírito. Deus trouxe Jesus. Toda a diferença vai acontecer em nossas vidas e ministérios. Se nós sairmos daqui tentando fazer um pouco de silêncio, para ouvir o Pai falar assim: você é meu filho amado. Tenta ouvir Deus falar isso. Você é também meu filho amado. Às vezes nós estamos vivendo uma estrutura de tanto barulho interno, barulho da nossa interioridade, de sofrimentos, de lutas. E nós precisamos baixar o volume desse barulho e ouvir o Pai falar para nós: tu és o meu filho amado. Em ti eu tenho prazer. Jesus chegou na cruz porque ele se apropriou de toda a Escritura. E ele ouviu o Pai dizer: tu és o meu filho amado. Há pessoas vivendo desertos aqui. Há pastores vivendo um espaço de deserto no seu ministério. Você sente que a terra desertificou. E tem olhado para um lado e outro. E os ambientes, o ambiente que porventura você esteja pastoreando, a partir da sua casa, das relações familiares, você tem uma sensação de um deserto. Mas eu encerro dizendo para você: o mesmo Cristo que foi aquele deserto, Ele está dentro de você. E Ele volta ao deserto quantas vezes forem necessárias. Não tenha medo do que desertificou. Aproprie-se daquilo que Deus falou com você. Aproprie-se da palavra de Deus. Pois a palavra de Deus diz que o deserto se tornará um manancial. O deserto se tornará um manancial. Nós precisamos entender isso. Às vezes,
nós estamos vivendo alguns desertos e nós nos apropriamos de alguma coisa do próprio deserto para doar como presente para alguém. Você não é um feitor de coroa de espinho, porque a palavra de Deus diz que Deus nos deu coroa de graça e de misericórdia. Quando Jesus pisa no nosso deserto, Ele nos enche de graça e misericórdia. Não tenha medo do deserto, querido. Não tenha medo do deserto. Vai com Jesus. Mais uma vez. Se Satanás está lá, ele não vai resistir o poder da palavra de Deus. E a terra desertificada, ela há de florescer. Volte hoje para o seu rebanho, para o seu campo, com palma nas mãos e não com coroa de espinhos. Volte com palma nas mãos, porque no último dia nós estaremos diante do Cordeiro do trono, milhões e milhares de santos de todas as tribos, línguas, povos e nações, em palma nas mãos, exaltaremos o Cordeiro, porque Ele já venceu. Ele é Jesus Cristo, é o Filho de Deus, que vive para todo sempre.